Jesus é bom e voltará. Aleluia. Amém. Amados, queremos e desejamos, buscamos, oramos e esperamos que Deus nos ajude com graça, podermos compartilhar algumas poucas coisas que o Senhor nos tem transmitido durante a nossa caminhada. Não temos a pretensão de achar que temos tudo, que sabemos tudo, podemos discorrer como mestres sobre o tema que vamos tratar, mas tenham certeza, queremos dar e passar tudo o que temos recebido da parte do Senhor. Em 1974, e vovó mocinha, quando me converti, em julho de 74, meu companheiro se converteu em 76, e nós começamos a ouvir sobre esse tema que vamos tratar a partir desse ano, de 76, começamos a ouvir, pela primeira vez começamos a palavra discípulo a soar nos nossos ouvidos, e o discipulado ser uma coisa que começava a ser praticada aonde estávamos, e no momento, em 76, não tínhamos notícia de que havia essa prática em qualquer outro lugar no Brasil. Isso estava acontecendo em Porto Alegre. E quando Deus começou a nos falar sobre isso, esse versículo que o Marcos citou há pouco foi de grande impacto sobre nós. E até hoje, quando eu cito esse texto, eu tenho vontade de gritar. Vocês sabem que eu gosto de gritar, né? Eu tenho vontade de berrar, porque me parece que eu estou vivendo exatamente aquele momento de Jesus, quando ele sai dos espíritos em prisão, ele vence a morte, ele sobe depois de todo o sofrimento, depois de toda a situação que passa, ele irrompe da morte e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É uma declaração que vem lá de dentro, lá do fundo do Senhor. É uma declaração de um momento estupendo de Deus. E quando ele faz essa declaração forte, dizendo que agora ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, então ele vira para os seus discípulos e diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele faz uma promessa: e eis que estou convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso para nós foi uma bomba, foi algo forte que entrou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, através de um irmão precioso chamado Moacir, que começou a nos reunir na casa dele, começou a instruir-nos na palavra, e a nos levar a entender a riqueza da palavra de Cristo, e não só nos levar a entender, mas a tratar nossas vidas de conformidade com aquela palavra. Até então, não se tinha notícias disso no Brasil. Eu lembro que eu fui a Brasília em 76 e eu levei um livro para ler nas férias,
chamava O Plano Mestre de Evangelismo. Lembra que nós tivemos que resumir esse livro? Marcos e eu tínhamos que ler e resumir esse livro. Eu lembro que eu li esse livro, Coleman, se eu não me engano o nome do autor, e ele falava que o método de Jesus eram homens. Sua estratégia não eram formas, mas eram homens. Ele investia em homens, relacionava com homens. Eu lembro que quando eu lia esse livro e andava tentando compreender as coisas e resumindo para ter um entendimento melhor, a fim de que aquela verdade pudesse penetrar ao meu coração, entrar no mais íntimo do meu ser e permanecer em mim, a ponto de que não só eu recebesse, mas eu pudesse transmiti-la. Por muito tempo nós tentamos praticar estas coisas, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disto. Quero falar sobre o serviço de fazer discípulos. Quero falar sobre o discipulado, se querem dar este nome. Quero falar que o discipulado, o serviço de fazer discípulos, é muito mais do que um estudo bíblico. É muito mais do que transmitir apenas conhecimento. É muito mais do que estarmos transmitindo algum princípio ou algum entendimento. Discipulado, basicamente, é relacionamento. Relacionamento intenso, constante. Hoje, essa palavra discipulado, depois de 30 anos, 31 vai fazer, não? 2007, 76. Depois de 31 anos, essa palavra é muito comentada em quase todas as denominações. Se fala sobre o tal do discipulado, nos grupos pentecostais se fala no discipulado, nas comunidades que surgiram nos anos 80, que pipocaram por todo lado no Brasil, se fala no tal do discipulado. Até aqueles que não têm nome falam no tal discipulado. Se tornou um assunto muito conhecido, muito exposto, muito pregado, e eu tenho escutado por aí muitas pregações tremendas sobre o fazer discípulos, pegando Mateus 28, 18 a 20 e discorrendo com uma maestria que jamais poderia imaginar que teria a graça suficiente para transmitir, escutando coisas profundas, acrescentando muitas coisas ao nosso entendimento. Mas quando saímos por esse Brasilzão afora, quando Deus nos dá a oportunidade de ir por muitos lugares, e nós vamos a vários lugares para poder aprender, para poder receber, para poder ver o que Deus está fazendo com um, com outro, e quando nós saímos para ver esse tal do discipulado, a prática do discipulado, nós encontramos muitas formas diferentes. Eu quero relatar 3 que me parecem as mais comuns, que encontramos com respeito à prática do fazer discípulos. Prega-se a mesma coisa, são os mesmos textos, não podemos inventar, porque a Bíblia é a mesma para todos. Abrimos os mesmos textos, lemos as mesmas coisas, vemos as mesmas verdades, mas na hora de aplicar, se aplica de forma diferente. E as 3 práticas mais comuns do discipulado que temos encontrado são estas. Primeira, prega-se a mesma coisa, mas quando se aplica o chamado curso de discipulado. Pregam corretamente, na hora de aplicar a palavra, de fazer discípulos, dão um curso de discipulado. Alguns têm até diploma.
Termina, durante 8 semanas faz um curso de discipulado, e quando termina as 8 semanas ganha um diploma dito: você é um discípulo. 8 semanas. Prega corretamente, mas aplica de forma equivocada, porque perdeu a referência. A palavra é a mesma, a referência tem que ser a mesma, e o ponto de referência é Jesus. Jesus nunca fez um curso de discipulado. Ele nunca chamou os discípulos para ficar com ele tantas semanas, tanta semaninha, e depois eu vou dar assinar aqui como presidente do curso, como professor principal, um curso tal, você está habilitado, está agora diplomado como discípulo. Isso é uma forma que se encontra no Brasil, e chamam isso de discipulado. A segunda já é um pouquinho melhor que a primeira. É uma reunião com dia marcado, com hora marcada, para estudo bíblico. Então tem quarta-feira às 8 horas da noite, toda quarta às 8 horas, horário, dia marcado para o tal do discipulado, para estudo bíblico. Esse já não tem tempo marcado, já é ad infinito. Vai reunir 1 ano, 2, 3, 4, quantos anos estiverem juntos. Para o quê? Para estudo bíblico, e cada semana é um estudinho bem elaborado. Traz conhecimento, dá entendimento, mas o conhecimento sem prática ensoberbece. Ensoberbece, porque a prática te conduz à humildade, porque você encontra muitos obstáculos e tem que depender dele para poder viver toda a verdade. Mas já é melhorzinho, porque já é sem tempo determinado. E muitos estudos, muita palavra, uma série de estudos, ficam um tempo sem estudando a Bíblia, chamam isto de discipulado. E o terceiro, que já é melhorzinho que o segundo, bem melhor que o primeiro, é uma reunião, com dia e hora marcada também. Reunião de discípulos para estudo da palavra e tratamento do caráter. Já melhorou. Já não é 8 semanas com diploma, já não é só estudo bíblico, agora já tem o estudo, mas tem um tratamento de caráter. Já há perguntas, como você está em casa, já há uma certa aplicação daquilo que está aprendendo, como está com a esposa, como está com o esposo, como estão com os filhos, as finanças, como vai? Há uma série de perguntas juntos. Os estudos já são mais objetivados, eles já são mais direcionados para toda a questão prática da vida do discípulo. Essas 3 vão num crescente. Vai no 8 semanas, diploma, reunião sem tempo determinado de terminar, com ensino, reunião com tempo indeterminado para ensino, objetivando tratar o caráter dos discípulos. Mas até agora, nenhuma destas expressa ou pratica como o Mestre fez. Em nenhum momento você vê Jesus marcando data, hora, lugar. Em momento algum você vê o modelo estabelecendo alguma coisa que é metódica, estabelecida da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma hora, todas as vezes.
Então nós temos que olhar para quem? Se nós queremos fazer discípulos, e Ele disse: ide e fazei discípulos, nós temos que fazer discípulos como Ele fez. O que estava na cabeça dos apóstolos quando Jesus disse: ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, estava na cabeça dos apóstolos era Jesus entranhado dentro deles, e eles vendo o que Ele fez, eles entendiam: nós temos que ir e fazer aquilo que Ele fez conosco. Não só o conteúdo, mas também a maneira, a forma. O que estava dentro deles é o que eles saíram para fazer. Infelizmente, com o passar dos anos, perdemos esta prática. Com o passar dos anos, a igreja histórica perdeu isso, porque o método de Jesus, que eram homens, que era tratar diretamente com as vidas, que era relacionamento intenso, ficou superado por internets, por não sei mais o que. Temos muitos mais recursos do que Jesus, e perdemos a sabedoria do alto, e enveredamos por uma série de caminhos tortuosos, tenebrosos, que conduziu a igreja a um caos no testemunho diante da sociedade. Massa, massa, massa. E perdemos a essência do que Jesus nos deu: relacionamento, vida na vida, intensidade, transmissão de vida pela prática, pelo exemplo. Então voltemos ao modelo. Vamos olhar o nosso modelo, que é Jesus, e vamos aprender com Jesus a fazer discípulos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, por favor, queridos. Eu vou citar aqui o texto da parte que eu tenho, só deixem as Bíblias abertas aí, Marcos 3, 13 e 14. O que eu quero grifar aí é que ele diz: chamou para estarem com ele, e depois os enviar para pregar. Primeiro chamou para estarem com Ele, para relacionarem com Ele, para andarem com Ele, para terem um relacionamento intenso com Ele. Chamou para estarem com Ele. Então nós temos que aprender que fazer discípulos é chamar os discípulos para estarem conosco. E o que é estar conosco? Andarmos juntos, vivermos juntos, convivermos, relacionarmos, fazermos as coisas juntos, enfrentarmos situações juntos, desfrutarmos de coisas juntos, e depois os enviar para pregar. Quando eu li esse texto, dentro desse contexto que Deus foi falando ao meu coração, sobre que o discipulado é muito mais do que um estudo bíblico, discipulado é relacionamento intenso, a pergunta que surgiu no meu coração é: Jesus tinha um discipulado de reunião ou de relacionamento? Qual é a resposta, igreja? Era de reunião ou de relacionamento? Relacionamento. Jesus não tinha um tipo de discipulado de reunião. Como é que eu fico sabendo então qual é o tipo de discipulado que eu tenho tido e tenho praticado? Como é que eu posso saber se é de reunião o discipulado que eu tenho com o meu discipulador, e se é de reunião que eu tenho com os meus discípulos, ou se é de relacionamento? Como é que eu sei a diferença entre um e outro? Como é que eu posso me avaliar agora aqui nesse encontro e saber, eu tenho tido discipulado de reunião ou tenho tido um discipulado de relacionamento?
Eu penso, algumas vezes dizem que eu sou muito simplista, mas eu penso ser simples a resposta. Se eu necessito fazer perguntas para saber como está o discípulo, então o discipulado é de reunião. Se eu preciso estar sabendo como é que você está com a esposa, é porque eu nunca vejo ele com a esposa. Como é que está você com a esposa? É porque eu nunca vejo ele com a esposa. Como é que estão os filhos de vocês? Porque eu nunca vejo os filhos deles. Se eu necessito perguntar, se eu tenho necessidade de ficar fazendo perguntas continuamente, constantemente, significa que eu tenho um discipulado de reunião. Uma vez por semana. Anos atrás, Benito vai lembrar dessa. Marcos, que largou essa frase. Tinha momentos que nós gostávamos de questionários. A gente elaborava um questionáriozinho para os discípulos. Depois de algumas vezes de fazermos isso, o Marcos largou quando a gente está perdido, a gente começa a fazer questionário. O relacionamento está distante, precisa um questionáriozinho para saber como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro, como é que está aquilo outro. Foi isso, companheiro, que você falou? Foi. Eu lembro. Foi. Se eu necessito fazer perguntas para saber como está o discípulo, então o discipulado que eu tenho praticado, o fazer discípulos que eu tenho praticado, é de reunião. Se tivermos um relacionamento intenso com o discípulo, estaremos observando e vendo todas as áreas de sua vida. Se convivemos com ele, se vamos até a sua casa, se entramos dentro do seu lar, se temos um relacionamento aberto, se ele vem até a nossa casa, se estamos juntos continuamente, constantemente, em muitas situações, então não há necessidade alguma de fazer perguntas. Eu estou vendo, eu estou discernindo. Não estou dizendo com isto que é proibido perguntar, viu, amados? Não me interpretem mal. Estou dizendo que não pode perguntar. Mas, se tu só conhece através das perguntas, tem algo aí que está mal. Jesus não necessitava ficar perguntando. Ele não necessitava perguntar para Pedro: como é que vai a sogra? Tem incomodado muito? Eu posso falar agora de carteirinha que eu estou agora com uma sogra em casa. Não necessitava perguntar se João, se Tiago estavam brigando, se eles estavam com os ânimos quentes, porque diz que eles eram filhos do trovão. Os meninos eram agitados. Os meninos eram agitados. Ele não precisava perguntar, ele conhecia, ele mesmo disse: vocês são filhos do trovão. Ele não precisava perguntar ou ficar assim desconfiado, dizendo: será que o Judas está passando a mão na bolsa? Precisava perguntar chamava num canto lá, o Mateus disse: Mateus, tu que já coletou imposto aí, tu acha o Judas está pisando na bola? Como é que está? Ou perguntar para o Judas: Judas, você tem roubado? Jesus não precisava.
fazer estas coisas, porque Jesus convivia com eles, relacionava com eles, estava com eles, ele via e precisava e observava e entendia cada situação, cada ponto fraco, cada ponto forte, aonde ele precisava tocar, o que ele precisava tratar, o que ele precisava dizer, como ele precisava ministrar, como ele precisava se comportar, como ele precisava fazer, porque ele relacionava intensamente com seus discípulos. A pergunta que temos que fazer ao nosso coração é: hoje, aqui, como tem sido o meu discipulado? Como eu tenho andado com os discípulos? Porque eu tenho preocupação com algumas frases, e creio que não só eu, que alguns dos companheiros também. Algumas frases tais como: hoje eu vou ao discipulado. Tenho discipulado hoje. Hoje é o dia do meu discipulado. Frases como essa, quando declaramos, a resposta já está evidente. Quando eu declaro que hoje é o discipulado, hoje eu vou ao discipulado, a resposta é clara, que este serviço tem sido de reunião. Eu não vou a discipulado, eu estou sendo. Isso forma na nossa mente um erro, porque eu considero só aquele momento específico do dia marcado e da hora como sendo o discipulado. E aí acontece o que? Acontece que quando estamos aqui junto com os nossos discipuladores, quando estamos no Baba junto com os nossos discipuladores, quando estamos em algum lugar junto com os discipuladores, nós não consideramos que isso está sendo discipulado. Esses dias eu estava com um irmão, conversando com um amado, e ele estava com sérias dificuldades de ser sogro. Não era sogro o problema, era o sogro. Muita dificuldade de ser sogro. Estava emperrando numa situação, noutra, e quando eu vi que ele estava, por relacionar com ele, que ele estava emperrado numa situação e outra, e agora vivendo também essa etapa da vida de ser sogro, chegou a época, eu não pensei que ia chegar esse negócio, mas chegou. E relacionando com os amados, com os fofinhos, com os genritos da vida, eu falei para ele assim: se amado, você como esposo tem sido um modelo. Eu conheço você há 20 anos. Amado, você como pai tem sido referência para muitos pais. Eu conheço teus filhos e conheço como eles estão no Senhor. Mas amado, tu tem que ser uma referência de sogro. Depois tu vai ter que ser uma referência de avô. Não acabou, amado. Não acabou a questão de sermos aquilo que Deus quer em cada etapa, em cada momento. Eu tenho que ser modelo de sogro. Eu tenho que descobrir como é esse negócio de ser sogro e desempenhar bem meu papel. Eu já estou pensando daqui a pouco vão chegar os netos. Como é que eu vou fazer com os netinhos? Vou ser frouxo demais? Como é que vai ser esse negócio? Eu já estou olhando meu companheiro, ele já está na frente, eu estou só
mirando a referência dele. O que está fazendo aqui, tá, logo eu estou olhando para o Roberto Santos, está chegando aí, né, amado? Graças a Deus, né, Guga? Jesus é bom e voltará. Aleluia. Então nós temos que entender que esse serviço, ele não é de reunião, ele é de relacionamento. Aonde estamos? Com quem estamos? Estamos servindo, relacionando intensamente. Eu quero ir um passo mais então agora, entendendo que o discipulado que Jesus tinha, ou o serviço de fazer discípulos que Jesus nos ensinou e fez, foi através de relacionamento, não de reunião. Vida na vida, andar junto. Eu quero tratar agora um pouquinho sobre qual deve ser a postura do discípulo, porque todos que estamos aqui somos discípulos, amém? Levanta a mãozinha santa quem é discípulo aqui. Amém. Aleluia. Somos discípulos. Então todos temos que entender bem a nossa postura, a postura que eu tenho que ter, porque eu estou respondendo a alguém está cuidando de mim, alguém vela por mim, alguém ora por mim, alguém cuida de mim, alguém relaciona comigo, alguém me ajuda a andar. Então eu preciso aprender qual é a postura que tem que ter. A palavra discípulo significa que ele é um aprendiz, alguém que aprende com outro. E se é um aprendiz, e se alguém que aprende com outro, deve ter toda a disposição para imitar. Toda a disposição para imitar. Deve ter admiração suficiente por aquele que lhe ensina a palavra, para que possa receber com a intensidade necessária aquilo que lhe é ministrado. Por isso esses vínculos não podem ser feitos assim, em cima da perna. Esses vínculos não podem ser feitos no Babel, fulano com fulano, Beltrano, não. É um que aprende com o outro, olha para o outro e o admira. Eu quero ser como ele. Eu quero andar como ele anda. Eu quero fazer as coisas como ele faz. Eu lembro que em 1900 e vovó Mocinha, quando começamos lá no princípio, há 31 anos atrás, eu lembro que eu trabalhava, naquele momento eu trabalhava da 1 da manhã às 7 da manhã. Trabalhava num centro de computação, só que era o CPD, o computador ocupava a sala toda e a gente ficava num cantinho naquela época. Não é agora que tem um bocado de gente ocupando um monte de lugar com um computadorzinho desse tamanho na frente, era o contrário. 1 às 7 da manhã, estudava das 7 às 11 da noite. E eu lembro que eu encontrava com aquele que estava cuidando da minha vida 4 vezes por semana, no mínimo. Eu estava com ele. E lembro que a forma com que nós começamos com o estilo discipulado, reunião com estudo bíblico, e depois ele progrediu para reunião de discípulos com estudo bíblico e tratamento, e depois nós progredimos para relacionamento. Conforme fomos andando com aquele irmão, fomos admirando tanto a vida daquele irmão, a prática de sua vida, a forma com que ele vivia, a abertura de sua casa, que nós começamos a estar mais frequentes e andar com ele seguidamente em muitas situações. Eu lembro que um dia eu cheguei a pedir para entrar no quarto com ele, para ver como ele disciplinava seu filho. Porque de vez em quando eu vi um menino sair com ele, voltava, eu vi uns barulhos, um choro,
uns amém, uns glória a Deus. Depois voltava e eu digo, o que acontece aí? O que está acontecendo aí nesse quarto? E queria ver, cheguei a pedir, posso entrar para ver o que aconteceu? Ele explicou disciplina, pegou a escritura, provérbios, pegou o testamento, eu, bom, a teoria entendi, como é que é na prática isso aí? Como é que faz? Eu conto de mim, mas Marcos era a mesma coisa. Marcos foi um dos melhores amigos que este irmão teve. Marcos já estava casado, eu ainda era solteiro, banda voou. Marcos casado, mais responsável, mais sério já. Aí Marcão ia lá seguido. Marcos, eu não sei nem quantas vezes por semana tu estava junto com ele. E mandava embora, às vezes assim, Marcos, por favor, vai para casa. Tanto que estávamos, porque foi isso que foi inculcado em nós durante esse tempo. Nós viemos de um discipulado de relacionamento intenso. Nós tínhamos o Domingão do Cristão. Tinha o Domingão do Cristão. A gente ia para casa do Moacir, era 9 da manhã, 10 horas no máximo, já tinha chegado todo mundo. E a gente saía da meia-noite. Mas não era uma reunião, era um dia inteiro de intenso relacionamento, onde qualquer pergunta, qualquer coisa que surgia, era motivo para ser ministrado, era motivo para discutirmos, conversarmos, entendermos. E ali era visto, né? Nesses relacionamentos você vê quem ajuda no churrasco, quem não ajuda, quem fica sentado, quem levanta, quem pega salada, quem não pega. E ali você já vai vendo algumas características de cada um. Eu geralmente ficava sentado. Os primeiros anos. Mas qual deve ser a postura do discípulo? O discípulo, ele aprende vendo, ouvindo e perguntando. Foi assim com os discípulos do Senhor. Eles dizem o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos do verbo da verdade. É isso que nós testificamos, é isso que nós falamos, é isso que nós transmitimos, é isso que nós vivemos. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos. Porque durante 3 anos e meio, eles viram o Senhor agir com a multidão, com os enfermos, com os endemoniados, com os ricos, com os pobres, com os cultos, com os iletrados, com os velhos, com os jovens, com os sinceros, com os mentirosos, com os adultos, com as crianças, com os homens, com as mulheres, com os solteiros, com os casados, nas casas, nas ruas, nas sinagogas, com os fariseus, com os pecadores, nas mais variadas situações de uma vida diária. Eles viram, eles contemplaram as reações do Senhor. Imagina aquele homem doce que andava com eles com toda a candura, com toda a docilidade, que eu imagino que era uma voz de veludo agradável de ouvir, porque procedia de um espírito puro, sem mácula. Eu imagino a graça que o Senhor se movia entre eles. Eu imagino o susto, o dia que ele pegou o rei, ele saiu quebrando aquele negócio todo dentro do templo. Que susto deve ter sido, hein? Alguns acham, o que eu achei? Uau! Ele fica bravo também. Ele se ira. Imaginem que tudo que eles receberam foi através de que viram, contemplaram, cada reação, cada ação, ficou impregnado dentro deles. Mas eles não só viram, durante 3 anos e meio, eles ouviram os seus ensinamentos dia após dia,
cidade após cidade, aldeia após aldeia, ouviram sobre o Pai, ouviram sobre o Espírito Santo, ouviram sobre os céus, ouviram sobre a terra, ouviram sobre os anjos, ouviram sobre os homens, ouviram sobre o pecado e os pecados, sobre a oração, sobre jejum, sobre a justiça, sobre o serviço, sobre o amor, sobre a humildade, sobre o reino. Ouviram sobre tantas coisas, e tudo isso eles ouviram pelo caminho, entre uma cidade e outra, pelas aldeias, pelas ruas, pelas casas, pelas sinagogas, pelos montes, pelos vales, tudo repetido exaustivamente pelo Senhor. Tudo. E não só eles viram Ele relacionar com todo tipo de pessoa e situação, não só eles ouviram todos os seus ensinamentos em tantos lugares diferentes, mas eles também perguntaram tudo ao Senhor. Qualquer coisa que não entendiam, voltavam e perguntavam a Ele em particular. Qualquer coisa que queriam saber, perguntavam. Algumas vezes indagavam entre si, mas logo em seguida o Senhor lhes tirava as dúvidas. Quando o Senhor ensinava por parábolas, o povo não entendia, não compreendia, comentavam entre si, até os discípulos ficavam um pouco: o que será que ele está dizendo? Como será isto? Como será aquilo? Em particular ele chamava eles e: o que vocês entenderam? É que o padeiro não faz o pão direito. Não estou falando de pão, estou falando da massa do padeiro. E eles lhes explicavam tudo em particular, cada detalhe, cada coisa, expunha as parábolas. Quando os fariseus contendiam com ele, depois ele explicava os desígnios dos corações daqueles homens, por que ele respondia daquela forma. Quando respondia sobre um assunto sério, como sobre o divórcio e recasamento, eles vinham e perguntavam, e ele explicava detalhadamente. Então o discípulo, amados, é um que aprende com o outro, é um aprendiz. E para aprender com alguém, a primeira coisa que tu tem que ter no teu coração com respeito a essa pessoa é a admiração. Eu admiro Marcos Moraes, por isso posso aprender com ele. Eu admiro Benito, Sérgio, Eduardo, Raimundo, tantos outros irmãos, Roberto Santos, Reinaldo, para citar alguns, Benitão. Admiro, meus irmãos, admiro porque há graça de Deus em cada um, algo específico que posso receber. E eu costumo dizer, eu sou guloso, manda mais, papai, quero mais, eu quero tudo. Eu quero todo de Deus. Eu quero a abundância que Ele tem. Esse é o primeiro passo no discípulo para poder aprender com o outro, admirar. Conosco foi tão sério essa questão de admirar, que o nosso, posso contar essa, Marcão? Nosso discipulador no começo era paulista. Nós dois éramos gaúchos. Agora, eu vivi 24 anos lá, já estou há 26 aqui. Era gaúcho. Nós éramos gaúchos. Ele era paulista. E quando nós íamos falar alguma coisa, tínhamos que instruir alguém, dizer alguma coisa, nós falávamos, perceberam? Marcos. Isso é paulista que fala, gaúcho fala Marcos. Perceberam? O R é aqui. Até nesses detalhes, nós admirávamos tanto que nós queríamos parecer até na forma de falar, na forma de expor.
de nos comportarmos. Chegou ao exagero, isso é um exagero. Não estou dizendo que o discípulo agora todo mundo tem que botar a mãozinha no cabelo, porque anda comigo tem que pôr a mãozinha no cabelo. Não é isso, é que conto isso não para dizer que tem que ser assim, mas conto para dizer a tal ponto chegamos na admiração. Essa tem que ser a postura do discípulo. Aprender, vendo, ouvindo e perguntando. Vamos fazer essa catequesinha? O discípulo aprende vendo, ouvindo, perguntando. Amém. Essa deve ser a postura do discípulo. E qual deve ser a postura do discipulador? Porque aqui nós temos discípulos e temos também aqueles que cuidam de outras vidas. Qual deve ser a postura do discipulador? Eu diria que é fundamental, importantíssimo, sério, que aquele que cuida de vidas saiba que ele é que está servindo ao seu discípulo. É ele quem serve, ele não é servido. É ele que está ali para se dar e se gastar. E a primeira coisa, prerrogativa, até não sei a palavra mais difícil para usar aqui, mas uma das primeiras coisas que tem que ter no coração de alguém que quer entrar nesse serviço, tem que estar disposto a perder a sua privacidade. Porque se fazer discípulos é relacionamento, ele tem que estar disposto a perder a sua privacidade. Abrir sua casa, abrir sua vida. Não tem hora, não tem dia, não tem horário. O discípulo tem que ter liberdade de acessar seu discipulador em qualquer circunstância e situação, em qualquer momento. Tem que estar disposto a perder sua privacidade. Então o discipulador ensina em todo tempo, em todo lugar, com a sua vida e com a palavra de Cristo. Vamos lá, o discipulador ensina em todo tempo, em todo lugar, com a vida e com a palavra de Cristo. Foi desta forma que o Senhor fez. Foi assim que ele ensinou os seus discípulos. Não tinha hora, não tinha lugar, a sua vida era a luz e as suas palavras eram a verdade. Não tinha momento escolhido com hora marcada. Durante 3 anos e meio, ele ensinou eles em todo o tempo. De dia, de noite, de manhã, pela tarde, pela madrugada, pelo amanhecer. Não tinha horário, era todas as situações, todos os momentos, era momento para ensino. Todo o tempo. Em todo o tempo. Durante 3 anos e meio, ele não só ensinou em todo o tempo, mas ele ensinou em todos os lugares. Não tinha um lugarzinho que era onde ensinava, isso tem que sair da mente dos discípulos. Eu já relacionei com alguns irmãos que estavam comigo e nós relacionando em vários momentos, eu tentando comunicar algumas coisas, e como eu não tinha o estudinho programado, alguns passavam um mês assim, esse mês eu não tive discipulado. Eu não. Todos os lugares. No toque de bola, todos os lugares, na praia, todos os lugares, no shopping, todos os lugares, uma viagem. Ele ensinou na cidade, nas aldeias, no campo, nas praças, nas ruas, nas estradas, nos montes, nos vales, nas planícies, no mar, nos lagos. Ensinou em todo lugar.
basta estarmos juntos para ser um momento de compartilhar. O lugar não importa. Importa que quando dois estão reunidos, Ele está ali. Ele está ali. Ele não só ensinou em todo o tempo, mas também ensinou em todos os lugares. Nunca teve uma hora marcada, um lugar fixo, e mostra isso aqui, quando mostra a vida de Cristo, mostra que nós não precisamos estar presos a um método, alguma coisa. O método são os homens, é o relacionamento, são os relacionamentos. Não tem hora, não tem lugar, mas Ele aproveitou todos os momentos e todas as situações para formá-los. Agora, quando eu entendo isto, vem um pezinho, vem um peso. Qual é o peso? Para que eu possa ensinar em todo tempo, em todo lugar, a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em mim. Porque eu não vou instruir segundo a minha sabedoria, eu não vou instruir segundo a minha filosofia, meu modo de pensar. Eu tenho que instruir segundo a palavra de Cristo. Então, quando eu entendo que a minha postura como discipulador é ensinar em todo tempo, em todo lugar, com a minha vida e com a palavra, eu tenho que estar habilitado, eu tenho que me tornar um modelo e estar plenamente capacitado na palavra, com um bom depósito para instruir os discípulos. Eu lembro, anos atrás, quando eu estava indo a uma cidade, eu estava com um irmão muito precioso, conhecido no Brasil inteiro, e ele estava fazendo essa viagem comigo. Ele disse: gostaria de fazer uma viagem contigo, e nós fomos juntos. Como ele é conhecido no Brasil todo, íamos para uma cidade pequena, e eu tenho certeza que muitos ali o conheciam e gostariam de ter tido ele lá. Eu liguei para os pastores da cidade e disse: ó, fulano está comigo. Eles: que? Nós vamos juntos para ir. Vocês não querem fazer um grande encontro aí? Aproveitar esse irmão e ele ministrar? A turma se entusiasmou, até televisão marcada. Eu tinha uma outra intenção, eu tinha uma segunda intenção nessa. Eu coloquei uma condição, eu disse: ele toca e eu prego. Aí os irmãos queriam ele, tá bom. E eu comecei a orar por esse encontro. Era uma oportunidade nessa cidade, eu comecei a orar. E clamar ao Senhor, Eu lembro que de tarde, o encontro era à noite, mobilizados, cidade toda, por televisão, por rádio. Todos os pastores da cidade, grupos denominacionais, era num estádio. E eu orando: Senhor, minha intenção era: Senhor, faz uma revolução nessa cidade. Traz um impacto tão grande sobre essa cidade que a tua unidade seja gerada no coração desses homens. E a tua igreja aqui, Senhor, ela se una. E a partir daqui comece um evento tremendo na unidade da igreja, na edificação da igreja nessa cidade. E eu lá, clamando, chorando no quarto. E quando eu estou clamando, chorando, desesperado, Deus fala comigo. E Deus diz assim, aquela voz doce, suave, mansa, mas que dói. Oi. Ele diz assim: filhinho, eu estou
limitado na revelação que tu tem do meu filho. Eu digo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. De tarde, a reunião era dali umas 3 horas. Foi uma lição tremenda. Eu disse, Senhor, eu podia ter muito mais do teu filho. Aí comecei a lembrar das horas que eu fiquei jogando barro. Comecei a lembrar das horas disso, daquilo. Meu Deus, eu podia ter mais. Eu já sabia, alguma coisa ia acontecer, mas era muito pequenininha. E eu fui para o encontro. Lotou o lugar. Cheio de gente, saindo pelo ladrão, gente de cima, de pé, pendurada nas janelas, era um mundaréu de gente. E o irmão começou a ministrar o louvor, a adoração, e foi uma festa. E eu lá. Senhor, me dá graça. Amados, comecei a falar, terminei, tinha 200 pessoas. O povo foi embora. Eu disse, eu estou indo embora. Eu estava tentando ser tão doce. Terminou o encontro, não tinha 200. Eu decidi lá. Mas teve um fruto. Um dos pastores da cidade procurou esse irmão que relacionávamos nessa cidade, e Deus produziu uma unidade entre eles. Aleluia. Esse era o fruto que podia dar da medida da revelação que eu tinha de Cristo. Quando entendemos que a nossa postura como discipuladores é ensinar em todo tempo, em todo lugar, com a nossa vida e com a palavra, nós temos que estar capacitados, temos que ter um bom depósito, temos que estar na presença do Senhor, temos que orar muito, porque discipulado sem o Espírito Santo é nada. Sem a palavra é nada. Então nós temos que estar capacitados, manejar bem a palavra da verdade. Há um contraste muito grande quando nós observamos o tal discipulado de hoje com o que Jesus fazia. Há um contraste grande. Hoje tudo é muito cômodo. Tudo é muito cômodo. Por exemplo, o encontro é na casa, com dia e hora marcado. Vira para a esposinha e diz, hoje os discípulos estão vindo aí da hora, né? Caprichado aí que... Aí arruma a sala, varre tudo direitinho, deixa o lanchinho, o suquinho, uma coisinha lá e tal, os discípulos estão vindo aí, amarra as crianças no quarto, segura as crianças lá, tudo está preparado para a tal da reunião. A casa está arrumada, os filhos estão no quarto, a esposa já preparou o lanche, tudo está programado e acertado para funcionar. Inclusive o assunto já está previamente estudado e a apostila pronta. O que os discípulos irão aprender quando fazemos desta forma? Exatamente isto. Eles vão aprender aquilo que eles nos viram fazer. Não vão aprender o que falamos, porque o exemplo é forte. Com os apóstolos aconteceu a mesma coisa. Eles fizeram o que viram Jesus fazer. Eles deram continuidade naquilo tudo de relacionamento, porque eles fizeram o que viram Jesus fazer. E o que nós temos visto os nossos mestres fazerem?
Qual tem sido a nossa referência? Eu costumo dizer que ultimamente nós somos mais para discípulo de Buda do que de Cristo. Porque Buda que gostava de ficar sentado, ele era gordão, enorme, vai ficar sentado, filosofando, e os discípulos sentadão, tudo de volta. Não, Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os discípulos vão aprender aqui, diz, que vem o que fazemos. Essa do Buda foi boa. Existe uma frase que nosso amado Ivan nos ensinou, que define bem o que estou falando. Ele dizia: quando estamos em casa, o máximo que pode acontecer é o que está programado. Mas quando estamos nas ruas, o mínimo que pode acontecer é o que está programado. Durante 3 anos e meio, Jesus ensinou com a sua vida os seus discípulos. Eles viram ele fazer e ensinar todas as coisas. Ele ensinava como quem tem autoridade, pois tudo o que dizia, ele já tinha feito. Lembram da discussão entre os discípulos, de quem era o maior? Ele vinha num caminho, Jesus num dos caminhos que ele andou com eles, diz que começou uma discussão entre eles de quem era o maior. Eu imagino que quem começou essa conversa foi Pedro. Não diz na escritura quem começou, mas eu imagino que foi Pedro, porque ele gostava de, sair na frente. Eu imagino a conversa mais ou menos assim: Jesus caminhando por uma estrada empoeirada, indo para alguma aldeia, alguma cidade, e o Pedrão olhou para um lado, olhou para outro, virou para ele e disse assim: olha, dos discípulos aqui dele, eu sou o maior. Eu sempre falo com ele direto, respondo, ele pergunta, já olha para mim, já sabe que eu tenho uma resposta. Aí o João olhou para ele e disse: que é isso, Pedro? O maior aqui sou eu. Tu não sabe o que ele fala comigo quando eu reclino minha cabeça no peito dele. Fala coisa para mim que nunca falou para nenhum de vocês. O Tiago olhou para os dois e disse: que é isso? Que carnalidade. Eu sei que eu não sou maior que vocês dois, mas eu sei que nós três somos maior que essa turma toda aí. Porque ele nos chamou para vários lugares, só nós três deixou o resto. O Judas ficou mordido com essa frase do Tiago. O Judas virou e disse assim: que é isso? Quem é que ele confiou o dinheiro? A grana. Não, me deu a bolsa para quem ele confia. Sou o maior aqui. Eu é que pago as contas, pago os negócios, tudo. Confia em mim. Amados, nesta hora, Jesus estava ouvindo tudo isto. Com certeza. Mas ele não bota o dedo na cara de ninguém. Não responde rispidamente. Não tem uma exasperação. Ele simplesmente se volta para eles e ensina que o maior seja aquele que serve. E termina essa lição lavando os pés de cada um deles. Ele ensinava com sua vida e com a palavra. Sempre dizia: ouvistes o que foi dito, conforme foi dito, está escrito, meu Pai que está no céu. Então nós temos que ensinar em todo tempo, em todo lugar, com a vida, com a palavra. Por isso devemos estar preparados. Não podemos jogar o ensino para tal da reunião. Nós temos que estar prontos e manejar bem a palavra da verdade, para em todo tempo, em todo lugar, ser modelos e ensinarmos
segundo a palavra de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nos sentimos honrados por ter nos encomendado este serviço, por ter dito a cada um de nós que Tu tem toda a autoridade, que Tu disseste a cada um de nós: ide e fazei discípulos. Nós temos procurado cumprir essa Tua palavra, Senhor, de ir e fazer discípulos. Mas nós temos uma convicção em nosso coração: sem Ti, nada disso podemos fazer. Nós não podemos ter discipulado disso, daquilo ou daquilo outro. Por isso, clamamos, suplicamos e pedimos que Tu vivas isso em nós. Tu vivas através de nós, Senhor. Que possamos desenvolver o serviço de fazer discípulos através de relacionamentos intensos, objetivando, Senhor, formar a Tua vida em cada um. Ministrar Cristo a cada um. Ajuda-nos, Pai, a chegarmos mais perto daquilo que fizestes, porque Tu fostes perfeito em todos os Teus caminhos, todos os Teus dias. Em nome de Jesus. Amém. Faço uma observação só. Ao falar sobre dia e hora marcado, tudo, quero deixar claro que não estamos proibindo o encontro com dia e hora marcado na casa. Amém? Só estamos querendo dizer que fazer discípulos vai muito mais além do que este encontro marcado. O encontro marcado é para informar, mas o relacionamento é para formar as vidas em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente os amados.